Ninguém te contou isso, mas o seu primeiro 100 mil não depende de quanto você ganha. Depende de como você pensa quando ninguém está olhando. E se isso te incomoda, é exatamente por isso que você precisa ouvir até o final, porque a maioria das pessoas passa anos trabalhando, se esforçando, acordando cedo, e mesmo assim nunca chega lá. Não por falta de oportunidade, mas por um padrão invisível que se repete todos os dias, silenciosamente, enquanto a vida passa. Existe um momento específico na vida de qualquer pessoa que muda tudo. Não é quando você ganha mais. Não é quando você recebe uma promoção. É quando você começa a perceber que o dinheiro não é sobre números. É sobre comportamento. E esse é o ponto onde quase todo mundo falha, porque continuam tentando resolver um problema mental com soluções externas. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem juntar dinheiro mesmo ganhando pouco, enquanto outras ganham muito e continuam quebradas? Isso não é sorte, não é talento, é padrão. E padrões são construídos em silêncio, nas decisões pequenas que ninguém vê, mas que se acumulam todos os dias, até se tornarem inevitáveis. Agora pensa comigo. Quantas vezes você disse para si mesmo que ia começar? Que dessa vez seria diferente? Que agora você ia guardar dinheiro, investir, mudar de vida. Mas no final do mês, tudo simplesmente desapareceu. Não porque você quis, mas porque você não tinha um sistema. E sem um sistema, você sempre volta para o ponto de partida. O primeiro choque que você precisa aceitar é simples e desconfortável. Você não está sem dinheiro, você está sem controle. E enquanto isso não mudar, nada muda. Porque o dinheiro entra e sai, mas o comportamento fica. E é ele que define o resultado. Existe um erro silencioso que destrói qualquer chance de chegar nos primeiros 100 mil. E ele parece inofensivo. A ideia de que você precisa ganhar mais antes de começar. Isso é uma armadilha, porque faz você adiar a única coisa que realmente importa, a construção do hábito. E sem hábito, não existe consistência. Sem consistência, não existe resultado. Agora presta atenção nisso. O primeiro 100 mil não é difícil por causa do valor. É difícil porque exige uma versão sua que ainda não existe. Uma versão que sabe dizer não quando ninguém está olhando. Uma versão que escolhe o futuro mesmo quando o presente tenta seduzir. E é exatamente aqui que a maioria desiste. Porque dói. Dói abrir mão. Dói ver os outros gastando enquanto você segura. Dói parecer que você está ficando para trás. Mas o que ninguém fala é que esse desconforto é o sinal de que você está fazendo o que poucos têm coragem de fazer. Existe um padrão invisível nas pessoas que conseguem. Elas não esperam motivação, elas criam estrutura. Elas não confiam na força de vontade. Elas constroem sistemas que funcionam mesmo nos dias ruins. E isso muda tudo. Imagina que cada real que você guarda não é apenas dinheiro. É um voto para a pessoa que você quer se tornar. Parece pequeno no começo, quase insignificante. Mas com o tempo, esses votos se acumulam. E de repente, você não está mais tentando. Você virou alguém que faz. E aqui vem uma virada importante. Você não precisa de grandes movimentos. Você precisa de decisões repetidas, pequenas, consistentes, invisíveis. Porque o dinheiro cresce em silêncio. Enquanto a maioria está distraída, buscando atalhos, você está construindo algo que não pode ser interrompido. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que pode mudar tudo. Você está vivendo como alguém que quer ter 100 mil, ou como alguém que nunca vai chegar lá, porque suas decisões diárias já estão respondendo isso por você. Existe um momento em que você vai querer desistir, e ele vai chegar mais rápido do que você imagina. Um mês apertado, uma emergência, um impulso, e é nesse momento que tudo se decide. Não é no começo, é quando fica difícil, é quando ninguém está te vendo, é quando parece que não vale a pena. E se você aguentar esse momento, só esse momento, algo muda dentro de você, porque você percebe que consegue. E essa percepção vale mais do que qualquer dinheiro, porque ela se torna repetível. E o que é repetível, se torna inevitável. Agora entende isso com clareza. O seu primeiro 100 mil não é um objetivo financeiro, é um processo psicológico. É sobre provar para si mesmo que você consegue construir algo do zero, que você consegue manter uma promessa para você mesmo. E poucas pessoas fazem isso. A maioria quebra as próprias promessas todos os dias, e depois se pergunta por que não confia em si mesma.
Mas confiança não vem de palavras, vem de evidência, e evidência vem de ação. Você não precisa de perfeição, você precisa de continuidade. Mesmo quando falhar, mesmo quando errar, mesmo quando sair do caminho, o que importa é voltar, rápido, sem drama, sem desculpa. Existe uma força absurda em quem continua, mesmo sem reconhecimento, mesmo sem resultado imediato, porque essa pessoa entende algo que a maioria ignora. O jogo não é sobre hoje, é sobre quem você se torna ao longo do caminho. E no começo, ninguém vai perceber, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai entender. E isso pode te fazer duvidar, pode te fazer pensar que não está funcionando, mas está, só não é visível ainda. Agora imagina o seguinte cenário: você continua, dia após dia, mês após mês, ajustando, aprendendo, evoluindo. E então, um dia, você olha para trás e percebe que chegou, não por sorte, não por acaso, mas porque você se recusou a parar. Esse é o momento que muda tudo, porque você entende que não foi o dinheiro que mudou sua vida, foi o processo, foi a disciplina, foi a identidade que você construiu no caminho. E a partir daí, nada mais é igual, porque você sabe que pode repetir, sabe que pode crescer, sabe que não depende mais de circunstâncias, depende de você. Mas deixa eu te avisar de algo importante: quanto mais perto você chega, mais testes aparecem, mais tentações, mais distrações. É como se a vida quisesse saber se você realmente merece o que está construindo. E é aqui que muitos caem, porque relaxam, acham que já fizeram o suficiente. Mas consistência não é algo que você ativa e depois esquece. É algo que você mantém. Agora respira fundo por um segundo e pensa na vida que você quer daqui a alguns anos. Não de forma vaga, mas real, concreta, detalhada. Como você vive, como você se sente, como você decide. Essa vida não começa quando você tiver dinheiro. Ela começa nas decisões que você toma hoje. Porque o dinheiro só amplia quem você já é. Então, se você quer chegar nos primeiros 100 mil, não comece tentando ganhar mais. Comece se tornando alguém que sabe manter, que sabe crescer, que sabe repetir o processo. E isso não é glamouroso, não é rápido, não é fácil, mas é real. E é isso que funciona. Agora deixa eu te dizer algo que pode ficar com você depois que esse vídeo acabar. Você não está atrasado. Você só estava jogando o jogo errado. E a partir do momento que você entende isso, tudo muda, porque você para de correr atrás de soluções mágicas e começa a construir algo sólido, algo que ninguém pode tirar de você. E se você chegou até aqui, existe um motivo. Talvez você esteja cansado de começar e parar. Talvez esteja cansado de ver o tempo passando sem resultado. Talvez você já tenha tentado antes e falhado. Mas deixa eu te falar com clareza. Não é sobre quantas vezes você falhou, é sobre quantas vezes você decide voltar. Porque é isso que separa quem chega de quem só tenta. Agora a decisão está na sua frente. Simples, mas poderosa. Você continua como está, ou começa hoje a construir algo diferente? Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo: eu começo hoje. Isso não é só um comentário, é um compromisso. E quando você escreve, você assume. E se você quer continuar evoluindo, entendendo como construir uma mente forte, disciplinada e focada em resultado, se inscreve no canal agora, porque o próximo vídeo pode ser exatamente o que você precisa ouvir no momento certo. E se esse conteúdo te despertou de alguma forma, deixa o like, porque isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que estão presas no mesmo ciclo que você estava. Agora tudo depende de você, porque o conhecimento você já tem. O que falta é a decisão.